onde a nossa proposta é, durante 7 domingos, falar sobre as igrejas do Apocalipse. E hoje nós estamos indo para a penúltima. Então isso significa que domingo que vem a gente encerra falando da nossa última igreja. E quero muito te convidar para você não faltar no culto de semana que vem também. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz eu vou me inscrever no seminário. Amém. Pega a sua Bíblia, levanta ela assim para o alto, mais alto que você puder. Se você tiver com o seu celular, pode pegá-lo também. Se às vezes você tiver sem nada aí para ler a palavra, quiser pegar uma caroninha no irmão que está do seu lado, fique à vontade para fazer isso. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé e vamos juntos no 3, amém? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite, Pai, nós estamos aqui na nossa casa, Pai, na nossa igreja, louvando e bendizendo ao Senhor. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para a nossa igreja local, para a direção local do Senhor para nós. E nós te pedimos, Pai, que nessa noite nenhum dos que aqui estão possam ir embora sem sentir a Tua presença, sem viver o Teu mover e sem ser transformado pela palavra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor guie tanto a minha voz quanto a minha cabeça, a minha sabedoria no Senhor, para que nós juntos possamos ser guiados e aprender mais da Sua palavra nessa noite. Nós oramos e bendizemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pode ligar a luz, irmão. Conseguiu colocar a NA para mim? Amém, glória a Deus. Vamos juntos. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a minha palavra, a minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam na terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Por favor, dê glória a Deus quando nós lemos. Peraí.
gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora você pode dar um glória a Deus. Se assenta no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma igreja que talvez seja a igreja mais peculiar de todas as 7 igrejas às quais foram enviadas cartas a elas. Nós cremos que em todas as cartas que foram descritas, em todas elas, há uma palavra no final de cada perícope dizendo assim: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está aqui comigo? Isso significa que a cada carta que nós lemos, o Senhor está querendo falar a nós e dizer assim: que tipo de igreja é você quando você lê a respeito dessas cartas? Qual é o padrão de igreja que nós, indivíduos, irmãos em Cristo, temos sido na nossa individualidade? E a igreja da Filadélfia é a igreja mais diferente de todas elas, porque olha aqui para mim, nas 6 igrejas, João, ele escreve dando uma bronca da parte de Deus em cada uma das igrejas. E a gente apanhou aqui nesses últimos domingos aqui na igreja através da palavra, amém? Mas na igreja de Filadélfia, nós não vemos nenhuma repreensão sendo dita a essa igreja. Nenhuma. Essa igreja, ela escuta apenas elogios da parte de Deus. E Deus está dizendo claramente a essa igreja: eu amo vocês, eu dou um nome a vocês, eu escrevo o nome de vocês nos céus, nas potestades dos céus, eu escrevo o nome de vocês na terra, e se você tem um nome feio, eu te dou um novo nome. Essa é a promessa que Deus faz a Filadélfia, uma igreja conhecida como uma igreja fiel aos mandamentos de Deus e irrepreensível aos olhos dos homens e irrepreensível aos olhos de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Filadélfia não era a igreja mais rica. E a gente tem uma concepção de que se a gente tivesse muito dinheiro, a gente seria a igreja mais perfeita, amém? Filadélfia não era. Filadélfia era uma igreja que vivia numa cidade que havia um problema, que ele não era só cultural, era um problema geográfico. Filadélfia sempre sofreu com terremotos fortíssimos, e aqueles irmãos aprenderam a viver no meio de extrema instabilidade, de pressão, de todos os dias construir e vir um terremoto e destruir a casa deles. Eles não tinham um lugar perfeito para cultuar, e a nossa imagem sempre é: o dia que a igreja for perfeita, eu vou conseguir cultuar perfeitamente ao Senhor. Não é mais ou menos assim que a gente pensa? Essa igreja não era. Aqueles irmãos, além da perseguição e da instabilidade dos próprios terremotos, eles viviam uma outra questão que é dita nesse texto. Eles viviam debaixo de homens que Deus compara a eles a sinagoga de Satanás. Eles viviam numa pressão de pessoas contra eles. E a gente pensa assim: o dia que eu não estiver mais sendo provado, eu vou conseguir ser o melhor cristão. Não é assim? Mas essa igreja, sabe o que ela mostra para nós, irmãos? Que não é dinheiro que faz uma igreja perfeita, que não é estrutura que faz uma igreja perfeita, que não é nem mesmo ter paz aos olhos dos homens que faz uma igreja perfeita, mas homens fiéis à palavra de Deus, apesar do dinheiro, apesar da estrutura e apesar dos problemas. Homens fiéis é quem fazem uma igreja fiel aos olhos de Deus. E sabe qual que é a minha oração nessa noite? É para que, se Jesus descer aqui nessa noite agora, Ele ache em mim e em você
servos fiéis e dispostos a serem fiéis até o fim, pela mensagem da cruz e do Evangelho. Você está comigo aqui? 6 igrejas, elas mostram para nós, irmãos, que toda igreja tem problema. Que toda igreja tem coisas que ela é boa e tem coisas que ela é ruim. O Senhor vai chamando a atenção em cada uma delas. Mas sabe o que essa igreja ela revela para mim? Muitas vezes a nossa concepção diante de um cenário tão triste que nós temos visto com a igreja do Senhor, em tantos lugares, de tantas formas, de tantos jeitos, a gente vai se entristecendo com a igreja e o nosso pensamento por vezes pode ser o seguinte: eu acho que não tem mais solução para a igreja, ela já está toda ruim e não tem como mudar nada. E eu tenho certeza que você já pensou assim em alguma forma. E Filadélfia está aqui para dizer para nós que apesar de todos os problemas, ainda existem igrejas que são fiéis à palavra de Deus. E eu e você seremos uma igreja batista da Lagoinha, em Boa Esperança, fiel à palavra de Deus. Não pode existir. E você pode virar para mim e falar assim: o que faz uma igreja fiel? Ou o que me faz fiel aos olhos de Deus? O que me faz ser olhado diante de Deus como alguém perfeito aos olhos dele? Porque eu não sei você, mas o que eu puder fazer para agradar o coração de Deus, eu quero fazer, você também. Não sou eu que estou dizendo, mas esse texto está dizendo que essa igreja tinha 3 coisas que faziam com que ela fosse uma igreja fiel diante de Deus. Versículo 10. Vocês guardaram a minha palavra. Nós vemos no versículo 8, também diz assim, no versículo 8, vocês não negaram o meu nome. E no versículo 10 diz assim, vocês foram perseverantes. Quer agradar a Deus? Tem 3 dicas para você. O texto está dizendo a nós. Número 1, seja fiel à palavra do Senhor, não importe o que custar. Estou sendo roubado, prejudicado, estou no meio de problemas. Se você for fiel ao que a palavra diz para você ser, Deus está olhando para você como fiel. Número 2, quer ser fiel diante de Deus? Não negue Jesus, nem mesmo debaixo das piores circunstâncias. E quando eu digo negar Jesus, é não negar Jesus com as suas palavras, com o seu testemunho e com a sua vida aos olhos dos homens. Não negue Jesus com a sua fala ou com as suas atitudes. Você vai ser fiel diante de Deus. Mas meu irmão, olha aqui para mim. Se nós queremos ser fiéis diante de Deus, uma coisa que nós vamos precisar é sermos perseverantes. Nada pode te fazer desanimar de servir a Deus. Nada. Não importa a circunstância ou o problema, a perseverança faz com que filhos se tornem especiais diante de Deus. Porque eles são melhores? Não, mas porque eles perseveram na palavra de Deus. Irmãos, vocês estão aqui comigo mesmo? Amém. Mas esse texto, quando nós lemos, ele não mostra só a nós um elogio a uma igreja, ele não mostra a nós apenas as características de uma igreja fiel, mas esse texto mostra a nós principalmente as bênçãos que Deus promete para aqueles que são fiéis à palavra dele e aguardam no seu coração. E quando nós lemos esse texto, se nós olharmos para o versículo 8, ele começa dizendo assim, olha, versículo 8, eu conheço as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meus irmãos, a primeira coisa e a primeira bênção que Deus promete àqueles que são fiéis a Ele, segundo esse versículo, são portas abertas. Portas abertas. O versículo 1 diz que o próprio Deus,
ele menciona que Deus tem uma chave nas suas mãos, considerada a chave de Davi, que em Isaías capítulo 22, versículo 2, vai dizer que essa chave de Davi é uma simbologia de que Deus ele pode abrir portas e lugares que nem mesmo os homens são capazes de abrir. E esse texto está dizendo que aqueles que se mantêm fiéis à palavra do Senhor, o próprio Deus abre portas a eles. Meu irmão, existem portas que são abertas diante de nós quando nós escolhemos ser fiéis à palavra de Deus e temos compromisso com Deus. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Existe uma atmosfera sobre nós que ainda que o mundo esteja a nosso desfavor, Deus continua abrindo portas. Durante muito tempo da minha vida, eu ouvi dizer que se os homens fecham uma porta, Deus vai lá e abre uma janela. Mas vendo esse texto, eu consigo crer ainda mais que isso. Quando os homens nos fecham as portas, Deus abre os muros e faz portais para nós passarmos com as portas dele abertas sobre nós. Irmãos, a nossa fidelidade ao Senhor, ela muda o nosso destino. A nossa fidelidade ao Senhor, ela faz com que lugares que jamais você acessaria pelas suas mãos, Deus te faz acessar pelas mãos dele. Existem portas abertas sobre nós quando nós somos fiéis à palavra de Deus. Quantas vezes eu e você passamos por momentos de provação na nossa vida e nós olhamos e dizemos assim: não vai ter saída mais, daqui não tem jeito mais, mas os nossos olhos já contemplaram em muitas vezes Deus abrindo pontes e caminhos em meio ao deserto. Irmão, isso não é só milagre de Deus, é a sua fidelidade abrindo portas a você. Você crê nisso em nome de Jesus? Ainda no versículo 8, ele continua dizendo assim para nós: eu conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, e sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmão, sabe o que me chama a atenção nesse texto? Deus está virando para esses irmãos e dizendo assim: vocês são fraquinhos. Vocês não dão conta de muita coisa, não. Vocês estão cheios de falhas, vocês são imperfeitos, a igreja de vocês não é a mais limpa, a igreja de vocês não é a que tem mais estrutura, vocês não têm tantos recursos, porque sempre vocês estão lutando com os abalos sísmicos, com os terremotos, está tudo difícil para vocês, e vocês não têm força mesmo. Mas eu elogio vocês, porque ainda sem força, vocês continuam guardando a palavra e sendo fiéis à palavra de Deus. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Quando nós estamos fortes, está tudo bem. Quando nós... Alguém vê para mim o que está acontecendo? Não é não. Quando nós estamos fortes, está tudo bem. Quando as coisas são favoráveis, está tudo bem. Mas a situação mais difícil da nossa vida é quando não está tudo bem. Quando a gente tem um compromisso para honrar e a gente não sabe como nós vamos honrar com ele. Quando nós temos uma palavra de Deus, mas os nossos olhos não contemplam Deus na circunstância em que a palavra parece vir. E sabe o que esse texto me mostra, pelo menos a mim, irmãos? Que o lugar da nossa fraqueza talvez seja o melhor lugar para Deus trabalhar. E sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, nós não temos outro lugar para estar a não ser na dependência de Deus. Nós somos fracos, mas na nossa fraqueza o Senhor tem feito com que a força dele se manifeste sobre nós. E eu quero te dizer algo nessa noite, irmãos.
Não tente ser o mais forte, não tente carregar o mundo nas suas mãos, não tente ser o melhor, o mais forte, o mais especial, só queira ser o mais dependente de Deus. A nossa dependência nele nos faz mais forte do que aonde nós iríamos caminhando sozinhos. Você crê nisso em nome de Jesus? Nós estamos diante de um lugar de dependência, e a dependência de Deus, ela nos faz mais forte. Eu sei que você tem pouca força, mas apesar disso, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Repita assim comigo: os mais fortes não são os mais bem preparados, os mais bonitos, os mais fortes são aqueles que guardam a palavra e não negam o nome do Senhor. Amém. O versículo 9 continua dizendo assim: e eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você e prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Irmãos, esse texto está dizendo, em outras linhas, que haviam no meio da igreja de Filadélfia e do próprio povo daquela cidade pessoas que se autodeclaravam judeus, mas o texto diz que eles mesmos mentiam a respeito de quem eles eram. E fingindo ser o que não eram, eles torturavam os cristãos e forçavam muitos dos irmãos dessa igreja a negarem o nome de Jesus. E por isso, João está dizendo aqui, esses homens são como a sinagoga de Satanás, torturadores, maus, iníquos. Eles fingem ser judeus, bem intencionados em fazer aquilo que Deus gostaria que se fizesse, mas eles não passam de homens mentirosos. Você conhece gente assim? Por favor. Que parece ser tão bom, mas quando a gente se aproxima só nos faz mal. Gente que ao nós convivermos e nos relacionarmos, a gente convive e para quem olha de fora fala assim, é belo, é lindo, é legal, é abençoado, tem uma perspectiva, mas quando você se aproxima, você percebe que não passa de um mentiroso. E quando não, para piorar, você olha e fala assim, realmente parece um aprendiz de diabo, de tão ruim que essa pessoa é. Sabe o que esse texto está falando para nós? Talvez seja impossível nós não passarmos por algumas pessoas assim na nossa vida. Mas o tempo vai fazer com que não eu, não que você, mas o próprio Deus vai fazer com que essas pessoas vejam, reconheçam e, segundo esse texto, nos procurem e se ajoelhem diante de nós, reconhecendo que nós temos um Deus e que esse Deus nos ama. Eu não sei se você já viveu uma experiência assim, de se sentir perseguido, pressionado, ou até mesmo de alguém zombar de você pela sua fé, pela sua caminhada, por aquilo que você tem vivido no Senhor, caminhado no Senhor. E é normal que algumas pessoas não compreendam o quanto talvez você esteja abrindo mão de algumas coisas para viver no Senhor, e alguém zombou de você, brincou com você, te pressionou a negar sua fé. Mas eu não sei se você já viveu o segundo estágio, que é quando essas mesmas pessoas, depois de um tempo, elas te procuram e falam assim, por favor, faz uma oração para mim, porque eu preciso ter um pouco da unção que você carrega. Meu irmão, eu não sei se você já viveu isso, mas eu declaro sobre a sua vida que você vai começar a viver momentos assim, que pessoas que outrora, em outro momento, te perseguiram ou zombaram de você, eles hão de reconhecer que você, como um servo e uma serva fiel a Deus, você carrega uma porção de filho amado de Deus.
É o que esse versículo está dizendo. E eis que eu farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Meu irmão, nós somos amados, você tem noção do que é isso? Nós somos filhos de Deus e aqueles que não estiverem caminhando em Deus terão que reconhecer Deus em nós. Mas o versículo 10, ele ainda continua dizendo assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, consegue projetar para mim o versículo 10? Olha o que esse texto está dizendo a nós. Nós estamos lá no 10, esse é o 16. Isso. Você guardou a minha palavra com perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Meus irmãos, esse texto está dizendo a nós que no momento que o mundo inteiro estiver caindo ao nosso redor, Deus ainda nos guardará. Meu irmão, você está comigo aqui em nome de Jesus? Não é a minha força, não é a sua força, mas a nossa fidelidade ao Senhor faz com que Deus nos guarde até mesmo nos piores momentos da nossa vida. Repita assim comigo: eu sou guardado por Deus. Meus irmãos, eu quero que você reflita sobre esse texto, porque esse texto não está dizendo que nós seremos isentos das provações e que nós seremos isentos da hora da dificuldade. Mas esse texto está dizendo a nós que Ele irá nos guardar apesar de toda dificuldade. Eu acabei de dizer isso aqui no momento da oferta e eu preciso frisar isso de novo com você. Deus não é um Deus que Ele vai nos colocar em berço esplêndido e vai nos permitir viver uma vida nessa terra perfeita e sem problemas nenhum. Mas esse texto declara a nós, Salmo capítulo 23 também declara a nós, apesar de às vezes nós termos de passar pelo vale da sombra da morte ou de alguma dificuldade, Deus Ele vai nos guardar. Irmãos, eu sou de uma época em que eu vi várias vezes irmãs simples subirem ao púlpito em um momento de crise mesmo financeira e dizer assim: irmãos, eu tenho um testemunho para dar. Na minha casa não tinha nada, não tinha comida, não tinha provisão, não tinha carne, mas nós fizemos uma oração e misteriosamente nós abrimos a panela e o feijão estava lá, o arroz estava lá, a carne estava lá. É desse nível de fidelidade que Deus espera de nós. Não tem faltado comida na nossa casa e talvez por isso nós não estamos nos dando conta de o quanto Deus está nos guardando. Talvez o conforto de nós termos todo mês os recursos financeiros não nos fazem perceber o quanto Deus tem cuidado de nós. Mas eu quero te falar uma coisa: nenhum de nós está isento de passar dificuldades financeiras. Nenhum de nós está isento de passar por um período de doença e de muitas vezes não ver cura. Mas ainda que nos falte o dinheiro, a nossa oração pode fazer brotar farinha na panela. Ainda que nos falte saúde, o Senhor há de nos dar vigor e alento para nós continuarmos no nosso caminho. O nome disso é perseverança e estamos guardados em Deus. Só que o versículo 11, ele fecha essa mensagem dizendo assim: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor
eu farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Eu gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, versículo 11 está dando uma mensagem clara a nós. Jesus está vindo e ele não vai demorar. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. E se ele vier aqui agora, depois que a gente dá a última bênção apostólica? Aleluia. Qual será o lugar que nós vamos estar? Será o que nos aguarda do outro lado da eternidade com o Senhor? Ele está dizendo a nós, eu venho sem demora. Em outro texto do mesmo capítulo, na perícope anterior, ele diz, e eu virei exatamente como um ladrão. Como você não sabe quando um ladrão está chegando, você também não vai saber a hora que Deus está vindo. Mas existe um recado eminente dentro de nós. Ele vem sem demora. E ele está dizendo para nós, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meu irmão, ser fiel ao seu companheiro, se você namora, ou se você é esposo ou esposa, ser fiel à pessoa que você ama por um tempo, é fácil, sim ou não? Quando vocês se apaixonaram, é tão fácil ser fiel. Nos primeiros 3 meses de relacionamento, é tão fácil ser fiel. No primeiro ano de casado, é tão fácil ser fiel. Mas e ser fiel até a hora da morte? Com o tempo, será que é fácil? Quando vêm as dificuldades, será que continua sendo fácil? Quando aparecem os gaviões e as gavioas, será que continua sendo fácil? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Se você é fiel agora, conserve o que você tem, para que ninguém tome de você a coroa de fidelidade que você está vivendo nesse momento. Sabe, meu irmão e minha irmã, qual é a diferença entre um fiel e um infiel? A única diferença está no dia que o fiel resolve não ser fiel mais por 1 segundo. 1 segundo torna um fiel para um infiel. Uma atitude nos torna infiéis diante de toda a fidelidade de Deus que nós estamos vivendo até agora. E o próprio Deus está dizendo para essa igreja, eu amo vocês. Tudo que vocês estão fazendo está perfeito. Vocês têm guardado a minha palavra como eu quero. Vocês têm sido perseverantes como eu quero. Vocês têm vivido o extraordinário de Deus como eu quero. Mas, por favor, prestem atenção para que ninguém tome de vocês essa coroa tão linda de fidelidade que vocês têm carregado até agora. Irmãos, como pastor dessa igreja, eu posso falar algo para vocês. Eu amo vocês. Eu vejo a nossa igreja como uma igreja fiel à palavra de Deus. Eu vejo a nossa igreja como uma igreja perseverante. Nós estávamos aqui nos alegrando ontem com o ministério de intercessão. Um dia no primeiro ano da nossa igreja, nós fomos quase que expulsos do conselho de pastores. E depois de 5 anos perseverando, nós fomos os convidados para sermos os anfitriões dessa mesma festa. A nossa perseverança, ela é incrível, amém? O quanto nós amamos a palavra nessa igreja. Eu conheço poucas igrejas que amam a palavra e pregam a palavra como nós pregamos. Nós amamos as Escrituras e somos fiéis a ela até o último segundo, amém?
Nós não negamos o Senhor, nem mesmo quando Satanás se levanta diante de nós. Nós passamos e olhamos para o inferno e declaramos: você não é maior que o nosso Deus. E nós não negamos o nome do Senhor. Meus irmãos, eu amo essa igreja e nós somos sim um povo fiel ao Senhor. Mas se eu posso te dar um alerta nessa noite, é sobre esse versículo. Cuidado, para que ninguém e nem nada roube de você a fidelidade que você está vivendo com o Senhor agora. Meu irmão, esse texto está dizendo que existe uma coroa sobre nós. E tem um ditado tão bobinho que diz assim: cuidado, princesa, para você não olhar para baixo, a sua coroa cair. Meu irmão, se nós olharmos para baixo, o inferno que está debaixo de nós faz a nossa coroa cair. Se nós olharmos para o lado, o inferno que os próprios seres humanos fazem consigo mesmo, podem fazer com que a coroa da fidelidade caia de nós. Mas se a nossa postura não mudar, e se a nossa fidelidade permanecer a mesma, não por 1 ano, não por 2 anos, não por 5 anos ou não por 10 anos, mas até o fim, existe uma coroa que está sobre nós, que Deus já está colocando sobre nós. E se nós formos fiéis, nem o inferno, nem as potestades e nem mesmo as pessoas vão roubar essa fidelidade de nós. Você está comigo aqui nessa noite? Então eu quero te convidar para nós orarmos. Se nós podemos ficar de pé? Se nessa noite você já tem sido fiel à palavra de Deus, glória a Deus pela sua vida. Talvez se você está aqui e você não tem sido tão fiel assim, esse é um ótimo momento para eu te convidar para uma oração de mudança de vida. Mas para todos nós que estamos aqui nessa noite, eu quero sugerir que nós possamos orar ao Senhor e buscar em Deus para que Ele não nos permita perdermos a coroa que está sobre nós. Debaixo da fidelidade do Senhor, há portas abertas sobre nós. Debaixo da fidelidade do Senhor, há uma segurança que Ele nos guardará diante de toda dificuldade. Debaixo da fidelidade da palavra do Senhor, a nossa fraqueza, na verdade, nos faz dependentes e a nossa dependência nos faz mais fortes em Cristo Jesus. Ele nos guarda, Ele tem sido fiel e nós também devemos orar para que nós sejamos fiéis à palavra dele. Pai, nessa noite nós oramos em nome de Jesus, por uma mudança dentro de nós, por um start dentro de nós, por a Tua glória inundando as nossas vidas e transbordando o nosso coração, Senhor. Talvez nós estejamos aqui nessa noite e temos sido tão infiéis em alguns aspectos da nossa vida. Talvez nós temos batido o cartão domingo após domingo, quarta após quarta, mas a nossa vida não tem mudado, a nossa postura não tem sido diferente. Talvez nós estamos abrindo mão, Senhor, de viver integralmente, santificadamente no Senhor, para vivermos a vida conforme nós achamos que ela deve ser, Pai. Mas nessa noite, nós oramos e nos entregamos diante de Ti, Pai. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos faça mais fiéis à Tua palavra. Nessa noite, Pai, nós declaramos e sabemos que o que vai abrir porta diante de nós é se nós formos fiéis à Tua palavra. O que vai nos fazer fortes na nossa fraqueza é se nós formos fiéis aos Seus desígnios. O que vai nos manter em segurança no meio do mundo virando contra nós é sermos fiéis à Tua palavra, Senhor. E nessa noite nós clamamos, Deus. Nós não queremos estar em nenhum outro lugar que não seja debaixo da Sua fidelidade, Senhor. Nós não queremos viver em nenhuma outra presença que não seja a Tua presença sobre nós, Pai. Senhor, que ninguém roube de nós
a coroa que o Senhor tem colocado sobre a nossa cabeça com tanto carinho, Pai. Que demônios, Senhor, não roubem de nós a fidelidade com a qual nós temos sido presenteados com essa coroa. Que, Pai, o pecado, ele não roube de nós a fidelidade com que o Senhor tem colocado uma coroa tão linda sobre a nossa cabeça, Deus. Que, Pai, pessoas não roubem de nós o prazer que é ser fiel à Tua presença, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, Pai, reconhecendo que viver como igreja é difícil, que viver a vida como nós temos levado é difícil, que estar no mundo como esse que nós estamos é difícil, Pai. Mas essa noite nós lemos essa carta e nós sabemos que é possível sermos uma igreja fiel, mesmo debaixo das dificuldades, mesmo debaixo de tantos desafios, Pai. Nessa noite, o Senhor pode vir sobre nós e o Senhor achará em nós corações fiéis à Tua palavra, fiéis ao Seu desígnio. Nós nos arrependemos nessa noite e clamamos ao Teu nome. Faz algo sobrenatural sobre nós. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos e Te exaltamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.